Bezat Hashem da Flamed Vav, tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav, Shalom Aleichem. Estamos da Flamed Amud Bet, na terceira linha de baixo, Lefi Shem Metaltelim Lo Et Shofar. A gente viu no show passado, a Gemara disse que é proibido deslocar o shofar no Shabbat. O shofar é muktzeh, fala a Gemara. E o motivo disso é, como a Gemara sustenta aqui, vamos ver que não é tão simples assim, uma vez que o shofar tem como função principal o toque do shofar, é proibido tocar um instrumento no Shabbat, então o shofar é muktzeh, algo que eu não posso usar no Shabbat, é muktzeh. Então, isso que disse a Gemara, não posso deslocar nem o shofar, nem uma corneta, também é um instrumento musical. Só posso deslocar no Shabbat algo que eu posso usar no Shabbat. Então fala a Gemara aqui que é muktzeh. Mas pergunta, Vatana tem uma braita. Shofar mitalter v'chatzotzrot enam mitaltelim. Uma outra braita fala diferente. Eu posso deslocar o shofar, mas não a corneta ou trompete. Então, como é que se explica essa contradição? Então, Amarav, Lokash shekam be'achid kan be'tzibur. Fala o sábio, tem uma diferença. Se o shofar pertence ao indivíduo, é permitido deslocar no Shabbat, não é muktzeh. Se o shofar pertence ao público, aí é muktzeh. Então, assim fala Rav Yosef. Qual que seria a diferença entre o shofar pertence ao indivíduo ou ao público? Então, a Gemara aqui introduz uma outra informação. Naquela época, era normal usar o shofar, além de um instrumento musical, usavam o shofar também com uma madeira. O shofar é curvado, dá para encher com a bebida do bebê, ele pode usar como uma mamadeira. Então fala essa braita, o shofar não é muktzeh. Eu posso usar o shofar para algo permitido no Shabbat. Então como qualquer outro utensílio permitido não é muktzeh. Já a trompeta, a corneta é reta, não posso usar como uma mamadeira. Então qual que é a diferença se é do indivíduo ou do público? Se o shofar pertence a um indivíduo, então é normal que ele use isso para dar para o bebê dele com uma mamadeira. Mas se o shofar pertence ao público, ninguém vai usar esse shofar com uma mamadeira para algum bebê. Pertence a todos. E não vão usar como uma mamadeira para todos. Assim sucede a Gemara aqui. Amar Abai, fala Abai perguntando. Be'achid amai chazi, o ilveroi legamei abomaim letinok. Fala Abai, como a gente acabou de falar. Se o shofar pertence ao indivíduo, ele não é muktzeh, conforme essa braita, porque eu posso usar como uma mamadeira. Fala bem, também no caso que o shofar é do público, deveria ser permitido deslocar. Porque imaginamos uma situação que tem um bebê pobre. Os pais não têm como dar para esse bebê o que ele precisa. Então agora o público tem responsabilidade de dar para esse bebê uma mamadeira. Podem usar esse shofar público. Então fala bem, deveria ser permitido deslocar também um shofar do público numa situação desse tipo. Vê tu mais uma pergunta. Hadetani, olha só essa outra braita. Essa braita fala, assim como é permitido deslocar o shofar, eu posso deslocar também uma corneta. Mani, qual opinião vai isso? Temos três opiniões, três braitas diferentes que se contradizem. Uma braita fala, não desloque nem o shofar nem a corneta. Outra braita fala, desloque o shofar, não a corneta. A terceira braita fala que os dois são proibidos. A explicação de eles não funciona mais. Ela locaste da Gemara passa para uma outra explicação. Harabi Yudá, Harabi Shimon, Harabi Nehemia. Tem três opiniões com relação à lei do muktzeh. Tem a opinião de Rabi Nehemia que dificulta mais, a opinião de Rabi Shimon que facilita mais e a opinião de Rabi Yudá no meio. Cada braita vai com uma opinião diferente. Qual que é o debate? Vamos começar com o Rabi Nehemia que dificulta mais. Rabi Nehemia diz, eu posso deslocar no Shabbat um utensílio que a função principal do utensílio é permitida e estou deslocando para essa função principal. Então fala Rabi Nehemia, a função principal do shofar é o toque e é proibido no Shabbat. Então fala Rabi Nehemia, não posso deslocar o shofar nem para usar como uma mamadeira, porque a função principal do shofar não é para ser mamadeira. Então fala Rabi Nehemia, o shofar é muktzeh, muito mais a corneta é muktzeh. Essa é a primeira braita que a gente viu no shiur. A segunda opinião, que facilita mais, é Rabi Shimon. Para Rabi Shimon, eu posso deslocar qualquer coisa
que eu posso usar para algo permitido no Shabat. Eu posso usar o shofar como uma madeira. A função principal não é essa, mas eu posso usar como uma madeira, então não é muktzeh. Fala Rabbi Shimon, a corneta também não é muktzeh. Eu não posso usar uma corneta como uma madeira, porque não é curvado, não tem como armazenar lá o líquido, mas eu posso usar a corneta para muitas outras coisas. Posso usar a corneta para coisas permitidas no Shabat. Além dessa situação da mamadeira, tem outras formas de usar a corneta. Então fala Rabbi Shimon, não é muktzeh. Muktzeh, fala Rabbi Shimon, é algo que eu não tenho como usar para algo permitido no Shabat. Então fala Rabbi Shimon, começa a terceira braita, que eu posso deslocar o shofar e também a corneta. Rabbi Yehuda fala uma situação, uma opinião intermediária. Fala Rabbi Yehuda, a função principal do shofar é proibida, mas tem uma função secundária que é suficiente e normal. Era normal na época usar o shofar como uma madeira. Não é a função principal, mas é uma função comum. Então não é muktzeh. Já a corneta não tem uma função comum permitida no Shabat. Tem como achar usos para a corneta, mas para ajudar, não é uma função comum suficiente no Shabat para a corneta, então é muktzeh. Então essas são as três opiniões, essa é a explicação final. O mais shofar na mechatzotzrot. Agora a Gemara pergunta e já responde. A primeira braita fala, é proibido deslocar o shofar e é proibido deslocar a corneta. Pergunta a Gemara que a ordem deveria ser o contrário. É mais novidade falar que é proibido deslocar o shofar. A braita deveria falar, é proibido deslocar a corneta e também o shofar. Porque é uma novidade maior falar que é proibido deslocar o shofar. Deveria deixar a novidade maior para o final. É proibido deslocar a corneta, isso é o mais óbvio. E mais ainda, também o shofar. E a breita fala, a primeira breita que a gente viu, que fala, é proibido deslocar o shofar e também a corneta. Mas a corneta é mais óbvio que é proibido, deveria falar primeiro. Então a Gemara responde que essa breita trocou os nomes, porque naquela época o povo tinha chamado com os nomes trocados. Passou a chamar o shofar de corneta, shofar de Hatzotzrot e a Hatzotzrah de shofar. Então o povo trocou os nomes. Por isso a Breda também trocou os nomes. O que a Breda quis dizer é exatamente isso, que é proibido deslocar no Shabat. Primeiro, o que é mais óbvio, a corneta. Chamou de shofar porque o povo passou a chamar de shofar. E também o shofar não pode ser deslocado, mas uma vez que o nome foi trocado, falou e também a Hatzotzrah. Que é de Rav Chiza, como falou Rav Chiza, da Rav Chiza. Hanitrat mili, ishtane shmayu, mechi harav bet hamikdash. Rav Chiza tem três coisas que o povo trocou o nome depois da destruição do Bet HaMikdash. Hatzotzrata shofara, shofara hatzotzrata, como a gente acabou de falar, shofar e a hatzotzrah, etc. E vice-versa. Lemena afkamina le shofar de Rosh Hashanah. A relevância para saber isso é que no Rosh Hashanah temos que tocar com o shofar, que é o chifre do carneiro. Mas uma vez que o povo trocou o nome, então é necessário falar para o povo, toquem com a Hatzotzrah no Rosh Hashanah, porque eles trocaram o nome. Aravá, tzafzafa, tzafzafa, aravá. Outro nome que foi trocado é entre essas duas plantas, a aravá e a tzafzafa. Lemana Fkamina, qual que é a relevância para nós saber isso? Leulav, para os Arbat Minim, as 4 espécies de Sukkot, tem que pegar a aravá. Mas o povo passou a chamar a aravá de tzafzafa, então tem que falar para o povo, peguem como uma das espécies a tzafzafa, que é a aravá da Torá. Ptora, ptorta, ptorta, ptora. Outro nome que foi trocado é entre ptora e ptorta. Ptora originalmente era uma mesa grande e ptorta uma mesa pequena. O povo trocou. Passou a chamar a mesa grande de ptorta e a mesa pequena de ptora. Então, Lemena Fkamina, qual que é a relevância para saber isso? Lemeka Humim, que era uma situação de comércio. Os nomes foram trocados. Então, se o comprador combina com o vendedor que ele vai comprar ptora, originalmente era uma mesa grande, mas agora já passou a ser uma mesa pequena, então ele vai receber uma mesa pequena e assim também o contrário. Amar Abai, fala Abai, Af Anu Nomar, fala Abai, tem mais uma troca de nomes, Hovlila Beikassi, Beikassi Hovlila. Tem 2 estômagos do animal, que os nomes foram trocados. Hovlila era o que era chamado de Hemses, e tem Betakosot que é chamado de Beikassi. E eles trocaram os nomes, passaram a chamar o Betakosot de Hemses, ou de Hovlila, e a Hovlila
passaram a chamar de Betakossot Beikassi. Qual que é a relevância saber isso? Então é o seguinte, tem uma braita no Tratado de Hulin que fala sobre a lei da trefá. Um dos assuntos principais do Tratado de Hulin é a trefá, um animal que tem um defeito nos órgãos internos. Ele não é kasher, se ele tem um defeito nos órgãos internos, então ele não vai conseguir sobreviver 12 meses com esse tipo de defeito. Então esse tipo de defeito torna o animal não kasher. Mesmo que é uma espécie kasher, se abatem esse animal e vem algum defeito interno que tornou o animal trefá, a carne não é kasher. É taref. Fala a braita, se a gente abate um animal, digamos, abatemos um boi, e tem uma agulha furando uma parede do Betakossot, um dos estômagos do boi. Esse estômago tem duas paredes, tem a parede interna e a parede externa. A agulha está furando somente a parede interna, o animal ainda é kasher. Tem a parede externa, que é suficiente grossa para proteger o estômago, o animal não vai morrer logo. Então é kasher. Se a agulha perfurou também a parede interna, também a parede externa, aí o animal é trefá. Assim falou a braita. Uma vez que os nomes foram trocados, então é necessário saber qual que é o estômago que se refere. Naquela época passaram a chamar o Betakossot, que é o caso da braita, de Rovlila, que é o outro estômago. Esse outro estômago tem a parede bem fina. Se a agulha está perfurando a parede interna, uma vez que tudo isso é uma parede bem fina, então o animal já é trefá. Então é necessário saber, depois da troca de nomes, se a agulha furou uma parede só da Rovlila, do Ramses, como passou a ser chamado, na verdade é o Betakossot, e o animal é kasher. Se a agulha perfurou uma parede, só a parede interna, do que agora passou a ser chamado de Rovlila, o animal é kasher, porque a Rovlila, depois da troca de nomes, é o Betakossot da braita, que tem a parede grossa. Amar Ravashi, acrescenta Ravashi, Afano Nomar, Bavel Bursif, Bursif Bavel. O povo passou a chamar a região de Bavel de Bursif, e a região de Bursif passou a chamar de Bavel, Babilônia. Trocaram os nomes. Lemai Navkamina, viramos a página. Qual que é a relevância para saber que trocaram os nomes? Legitenashim, para a escrita do get, o documento de divórcio. É necessário escrever no documento de divórcio o local da escrita. E então, uma vez que trocaram os nomes, se escreveram em Bavel, que era chamado originalmente Bavel, Babilônia, tem que escrever agora Bursif, porque o povo passou a chamar isso de Bursif. Se escreveram o get em Bursif, tem que escrever agora Bavel, por causa da troca de nomes. Tem que escrever o nome atual do local. Hadralach, Babel Madlekim, Baruch Hashem, terminamos o segundo capítulo, parabéns. Começamos pela Kira. Vamos fazer algumas introduções. Naquela época, a gente sabe, não tinha eletricidade, não tinha também fogão a gás. Tinham fornos que eram acesos com uma variedade de materiais, como capim, como lenha, ou carvão. A gente vê restos de azeitonas, restos de grãos. Temos que levar isso em conta. Outra coisa é que tinham vários tamanhos de fornos. Tinha Kirá, que é um forno pequeno, Kupar, que é um forno médio, e Tanur, que é um forno grande. E cada forno tem uma lei diferente, a gente vai ver por quê e com relação ao que se trata. Pela Torá, é permitido pegar algo cru, colocar no fogo na sexta-feira, e isso vai continuar a cozinhar no Shabat. Pela Torá isso é permitido. Os sábios vieram e proibiram para que a pessoa não chegue a atiçar as brasas, aumentar o calor das brasas, está aumentando o fogo. Dentro da brasa tem fogo. Se ele vai abanar ao atiçar, ele vai acender uma ir, aumentando o fogo, acendendo o fogo no Shabat, o que é proibido. Então, sábios falaram que é proibido pegar algo cru e colocar no forno para continuar a ser preparado no Shabat, para que a pessoa não chegue a lechatot bagchalim. Outra situação, pela Torá é permitido pegar uma panela e está cozido e colocar no fogo no Shabat. Pela Torá é permitido, os sábios falando que é proibido. Pode parecer para outras pessoas que ele está cozinhando no Shabat. Ou vão pensar mal dele que ele está cozinhando no Shabat, o que não é positivo. Ou as pessoas vão pensar que é permitido cozinhar no Shabat. Então é proibido pegar uma panela e colocar diretamente no fogo no Shabat. Proibição de Hazara ou Netinah Metchila. Vamos entender melhor tudo isso.
Fala a Mishnah. Kirashei sikua bekashu begvava. Tem um forno que foi aceso com capim. É uma kirá, um forno pequeno, foi aceso com capim. Notnim alei tafshil. A gente vai ver na Gemara duas formas de explicar a Mishnah, então vamos levar em conta só um lado agora. O que diz a Mishnah conforme um lado é, eu posso pegar uma panela com cozido, ou com água, aparentemente, e colocar num forno que é aceso com capim na sexta-feira, para isso continuar a ser preparado no Shabat, porque o capim não tem brasas. Eu não vou atiçar as brasas do capim, porque não adianta nada, o capim não tem brasas. Se é um forno que tem brasas, tem lá gefet. Acenderam o forno com restos de azeitonas depois que tiraram o azeite, ou restos de grãos, ou lenha, tem brasa. Eu não posso pegar a panela com a comida e colocar em cima dessas brasas na sexta-feira para continuar a ser preparado no Shabat, porque tem brasas. Pode ser que a pessoa vai atiçar as brasas, aumentar o fogo no Shabat, é mafir. Mas fala, já tem uma solução. Garuf ou katum. Garuf é que tiraram as brasas, então não tem como atiçar nenhuma brasa. Katum é que fizeram um requer. Requer é um sinal. Cobriram as brasas abafando com cinzas. O calor diminui e também a pessoa que vai lá, se ele esquecer que é Shabat, ou esquecer da proibição, ele vai ver lá as cinzas em cima das brasas, ele vai se lembrar que não pode atiçar as brasas no Shabat. Então tem algo anormal aqui, um sinal que lembra ele da proibição, que são as cinzas em cima das brasas. Então fala a Mishnah, eu posso pegar na sexta-feira uma comida e colocar nas brasas para continuar a ser preparado no Shabat. Se é garufa ou katum, se não tem brasas, se eu tirei as brasas e só ficou o resto das cinzas lá, ou eu cobri as brasas com cinzas. Bet Shammai omrim, chamin avalot tafshil. Fala Bet Shammai, o que eu posso colocar no forno na sexta para continuar no Shabat, se assim esquentar? É água. Água é permitido. Água que já vai estar quente na entrada do Shabat. Avalot tafshil, mas fala Bet Shammai, não coloque uma comida. Porque pode ser que as pessoas vão pensar que está cozinhando no Shabat. O Bet Hillel omrim, fala Bet Hillel, chamin ou betafshil, fala Bet Hillel, é permitido colocar também comida. Coloca um cozido na sexta-feira e vai continuar a ser preparado no Shabat, não tem problema. Ninguém vai pensar que está cozinhando no Shabat, porque normalmente as pessoas não cozinham com um forno que não tem brasas, teve grifa, ou katum, que as brasas foram cobertas com cinzas. Bet Shammai omrim, notnim avalo machzirim. Fala Bet Shammai, mas eu posso tirar a panela de cima do forno no Shabat, mas eu não posso devolver. Se eu vou devolver, pode ser que as pessoas vão pensar que eu estou cozinhando. No Bet Hillel omrim av machzirim, fala Bet Hillel que não tem receio, posso devolver, porque, como Bet Hillel diz, as pessoas não vão pensar que eu estou cozinhando num forno desses, que é garuf ou katum, que não tem brasas ou as brasas estão cobertas com cinzas. Vamos revisar tudo isso, tem vários detalhes que a gente falou. Fala agora, e Bailo perguntaram aos sábios, como é que se explica a nossa Mishnah? A gente explicou conforme um dos lados. Hailo iten lo yachziru aval shaot mashin aval pisheno garuf veno katum. A Gemara sugere uma outra forma de explicar a Mishnah. Que a Mishnah fala no princípio, lo iten, talvez se trata, não devolva a panela para o forno no Shabat. Talvez é isso. A não ser que seja garuf ou katum. Talvez que a Mishnah falou no princípio, lo iten, é no Shabat, não devolva a panela no forno, a não ser que as brasas já foram tiradas, ou assim, as cinzas colocadas em cima da brasa. Então isso no Shabat. Então se é isso que a Mishnah veio dizer, dificultar a lei do Shabat, veio facilitar a lei da sexta. Se no caso do Shabat tem que ser garuf ou katum, a Mishnah fala, nesse caso tem que ser de garuf ou katum. Num caso mais leve, como colocar na cesta, a lei é mais leve, não precisa nem de garuf ou katum. Talvez isso que a Mishnah veio falar. Que se eu tenho um cozido, eu posso colocar na sexta-feira num forno que não é garuf ou katum e deixar isso continuar a ser preparado no Shabat. Mas, explicando melhor, o Mani Hanania, como Hanania sustenta. Hanania fala para ele, Hanania, fala Hanania.
כל שהוא כמאכל בן דרוסאי מותר לשעותו על גבי קירה, אף על פי שאינו גרוף ואינו כתום. Tem a opinião de Hanania. Talvez a Mishnah vai como Hanania. O que diz Hanania? Se eu tenho um cozido, que é Kemachal Ben Drusai. Se eu tenho um cozido cru, todos vão dizer é proibido colocar isso cru na sexta-feira, e na entrada do Shabbat isso está cru ainda para continuar a cozinhar no Shabbat. Num forno que tem brasas e não é garufo katum, tem as brasas expostas. Pode ser que ele vai atiçar as brasas no Shabbat. Isso ninguém discute. Mas fala a Hanania o seguinte: se esse cozido aqui é Machal Ben Drusai, ou seja, ele já está 1/3 pronto. Está 1/3 pronto, já é possível comer isso, Beshat Adchak, numa situação de aperto, é possível comer. Ou com dificuldade é possível comer, se está 1/3 pronto. É que Machal Ben Drusai, como um ladrão da época comia, ele estava sempre fugindo, então ele comia a comida assim, 1/3 pronta. Fala Hanania, essa pessoa tem o cozido 1/3 pronto, ele pode colocar no forno não garufo e não katum, com as brasas e não com cinzas em cima das brasas. Posso colocar na cesta, isso vai continuar a ser preparado no Shabbat. Fala Hanania, não tem problema, porque uma vez que ele já pode comer assim, ele não está tão estressado em atiçar as brasas, porque ele pode comer assim. Talvez a Mishnah concorda com Hanania. Talvez a Mishnah veio dizer: não devolva a panela no forno no Shabbat, a não ser que seja garufo ou katum, mas na sexta eu posso colocar no forno, que isso vai continuar a ser preparado no Shabbat, mesmo que não é garufo ou katum, se é que é Machal Ben Drusai. Então pode ser que isso que a Mishnah veio dizer. Ou Dima, ou talvez não, talvez a Mishnah veio dizer como a gente explicou. Leshaotna. A Mishnah veio falar: não coloque na cesta comida no forno, a não ser que seja garufo ou katum. Ve garufo katumim e lolom. Ve koshke leachzir, muito mais colocar devolver a panela no Shabbat no forno, só vai ser permitido se é garufo ou katum. Como é que se explica a Mishnah então? Tashma uma prova, midektane trebave bematnitin. Fala Gemara, olha só, tem duas discussões entre Bet Shammai e Bet Hillel na Mishnah. Agora a gente vai revisar a Mishnah e vai entender melhor. Bet Shammai omrim chamin aval lo tafshil, o Bet Hillel omrim chamin vetafshil. A primeira machloket é se eu posso colocar o cozido no forno. Fala Bet Shammai, não, é só água quente, e Bet Hillel fala também o cozido. Essa é a primeira machloket. Bet Shammai omrim notlin aval lo machzirim, o Bet Hillel omrim av machzirim. A outra machloket é da sequência. Bet Shammai fala: eu não posso devolver a panela no forno, e Bet Hillel fala: eu posso devolver a panela no forno. Então o que se vê daqui? Analisa a Gemara. Iamar bishlama leshaotnan. Tudo bem, se a Mishnah se trata de colocar na cesta a comida para continuar a ser preparado no Shabbat, aí eu consigo entender essas duas partes da Mishnah. Ahikatan, isso que a Mishnah quis dizer. Kirashi sikua bekashu begvava, mashain alea tafshil. Se eu tenho um forno que foi aceso com capim, eu posso colocar a comida na sexta-feira para continuar a ser preparado no Shabbat. O capim não tem brasas. Begefetu betzim lo ishe achei grof ou achei ten efer. Se é um forno que tem brasas, forno a lenha, ou com restos de grãos ou azeitonas, depois que tiraram o óleo, aí eu não posso colocar se não está garufo ou katum. Mas se está garufo ou katum, se tiraram as brasas ou cobriram com cinzas, eu posso colocar na cesta para isso continuar a ser preparado no Shabbat. O que eu posso colocar? Que tipo de comida? Bet Shammai omrim chamin aval lo tafshil. Fala Bet Shammai, água quente, não um cozido. O Bet Hillel omrim chamin vetafshil. Fala Bet Hillel, também um cozido. Então, essa é a primeira etapa da Mishnah. E assim como o Bet Shammai e Bet Hillel discutiram com relação a colocar na cesta comida para continuar a ser preparado no Shabbat, assim também eles discutem sobre devolver a panela no Shabbat no forno. Bet Shammai omrim notlin aval lo machzirim. Bet Shammai fala que é proibido devolver a panela no forno. O Bet Hillel omrim av machzirim, e Bet Hillel fala que é permitido. Então vamos revisar. Essa explicação funciona. A Gemara fala: tudo bem, se a Mishnah fala loiten, significa está se tratando de colocar na cesta algo no forno para continuar a ser preparado no Shabbat.
Aí fala a Mishnah no princípio, se é um forno de capim, o combustível ou capim não tem brasas, é permitido. Se é um forno com brasas, então é permitido colocar na cesta, se é garofa ou catum, se tiraram as brasas ou cobriram com cinzas. O que eu posso deixar no forno na cesta para o Shabat? Fala Beit Shammai, água quente. Um cozido não. Pessoas vão pensar que está cozinhando. Beit Hillel fala também um cozido, é garofa ou catum, ninguém vai pensar mal de ninguém. Ou algo errado. E assim como eles discutiram sobre a cesta, discutiram também sobre o Shabat. Beit Shammai fala, não devolva a panela, mesmo com água, não devolva a panela no forno. Pode ser que as pessoas vão pensar que você está fervendo no Shabat. Beit Hillel fala que é permitido, é garofa, catum, etc. Mesmo um cozido. Funciona a explicação das duas partes. Mas se a Mishnah se trata, com uma outra forma de entender, que se trata só do Shabat, não se trata da cesta. Loitene, que é sobre colocar a panela no forno no Shabat, o que a Mishnah diria? Se é um forno que é aceso com capim, pode devolver a panela no Shabat. Se é um forno com brasas, não devolva a panela no forno no Shabat, a não ser que seja garofa ou gatum. O mai machzirim, o que eu vou devolver? Beit Shammai omrim, chamin avalot tafshir. Fala Beit Shammai, água quente, não cozido. O Beit Hillel omrim, chamin vetafshir. Fala Beit Hillel também cozido. Então essa é a primeira etapa da Mishnah. Beit Shammai omrim, notlin avalot machzirim. O Beit Hillel omrim, av machzirim. Aí tem a segunda etapa da Mishnah. Fala Beit Shammai, você não pode devolver a panela no forno no Shabat? Fala Beit Hillel, é permitido devolver a panela no forno no Shabat. Hatula, Mali, pergunta, essa explicação não funciona. Por que Beit Shammai tem que falar outra vez a mesma coisa? Então, explicando melhor. Essa segunda forma de explicar, fala loiten, se trata do Shabat. Se eu posso devolver a panela no Shabat. Se é um forno que foi aceso com capim, eu posso devolver a panela. Se tem brasas, eu posso devolver a panela se é garofa ou catum. O que eu vou devolver? Fala Beit Shammai, água, não cozido. Fala Beit Hillel, também um cozido. Aí depois tem a segunda etapa da Mishnah, que fala Beit Shammai, não devolva o cozido no forno. E Beit Hillel fala, devolva o cozido, você pode devolver. É uma repetição. Beit Shammai já disse antes que eu só posso devolver água, cozido não. Por que Beit Shammai tem que falar outra vez que eu não posso devolver o cozido? Já foi dito isso. Então seria uma repetição à toa. E com certeza não tem repetição à toa na Mishnah. Então a explicação que funciona é a primeira. Então vamos parar por aqui. Amanhã a gente vai continuar essa sugya. Vamos ver que não é tão simples assim. Vamos entender mais esses conceitos que a gente acabou de falar, de deixar algo na cesta para continuar sendo levado no Shabat, devolver uma panela no forno no Shabat, com muito mais. Amém.